Então o propósito dessa reunião é a gente esclarecer dúvidas. Então, por favor, no Cena Política e Futebol, todas as perguntas são bem-vindas. Pode perguntar o que quiser, o que a gente puder ajudar, a gente terá muito prazer. Pode começar. A questão de duendes, silfos, fadas, elfos, salamandras, o que o Espiritismo fala a respeito disso? Então, na realidade, nós temos mitologias diferentes, né? Tem uma mitologia grega, que é a que influenciou a romana, que veio ao nosso ocidente e nos traz aí lembranças interessantes a respeito da antiguidade, da ancestralidade, daquilo que se construiu de ideia e conhecimento em torno dos mitos e personagens aí que certamente só alguns registros recuperados através da arqueologia mediúnica estão sendo possíveis. Então essa parte ela vem da parte nórdica, porque os nórdicos, a raça branca pura, vem lá do hemisfério norte e ela, ao longo das eras que se sucederam, das civilizações que se sucederam, foram se irradiando e compondo uma série de informações. Nós sabemos hoje, graças aos arquivos disponibilizados pelos esotéricos, que, segundo informações, a partir dos anos 30 do século XX, receberam instruções superiores, porque se a gente pensa que só nós estamos criando aqui, nós estamos redondamente enganados. Há um comando superior, e a lógica sugere isso, que está por trás de todas as ordenações da evolução das civilizações que se repetem aqui na Terra, né? Se você se lembrar do que nós falamos aqui no trabalho sobre o Apocalipse, que está lá agora, graças a Deus, lá no YouTube, né, desde o domingo passado, que eu mandei uma comunicação para a Silvia, nós vamos ver que, na realidade, existiu antes do advento de Cristo, dentro de várias escolas da antiguidade, babilônios, egípcios, um consenso em relação à ideia dos ciclos evolutivos da Terra. Aquilo lá não nascia da predisposição mística dos seres. Na realidade, é o resultado das ciências disponíveis na época. O Emmanuel, num livro consolador, um livro extraordinário, muito pouco conhecido hoje pelas gerações que estão chegando no Centro Espírita, é um livro de 1939, 401 perguntas e respostas, organizado, um plano de trabalho fantástico para uma época, num lugar que não dá para entender como é que aquilo pode ter nascido, num lugarejo chamado Pedro Leopoldo, através de um cara que tinha o curso primário mal feito, ele na realidade repetente do quarto ano primário, foi avaliado pelo médico que fez algumas avaliações, porque naquela época não existiam exames finais, existia uma avaliação, uma prova oral, onde uma autoridade da localidade era solicitada a dar sua colaboração para verificar o nível de desempenho daqueles que frequentaram as escolas. No livro Notáveis Reportagens de Chico Xavier, o jornalista do Globo, chamado Clementino de Alencar, esteve lá em Pedro Leopoldo em 1935 e fez justamente uma tentativa de reconstituir a história desse Chico Xavier, porque chamava a atenção na época como é que um cara com aquela aparência, com aquele aspecto, né, poderia ser, vamos imaginar assim, um imitador do estilo daqueles grandes personagens da nossa poesia. Não só Castro Alves, como Lavo Bilac, Cruz de Souza, como grandes literatos portugueses. Aquele cara podia imitar tanta coisa assim, até porque, vamos imaginar, o cara ele não tinha acesso à literatura. Nós estamos falando de um cara miserável, um cara que era balquinista, que ganhava uma mixaria, que trabalhava aqui feito um burro, cuidava da horta do seu Zé Felizardo, cuidava do balcão, fechava o boteco para o homem, até que o homem teve um AVC, e aí o que aconteceu foi que ele ficou desempregado, o compromisso de ajudar no orçamento de uma família de 16 elementos. Então, o que aconteceu? O Chico Xavier, na verdade, estava sendo avaliado pelo Clementino de Alencar, emissário do jornal o Globo, porque, além daquilo que ele tinha, de uma certa forma,
contribuído para que surgisse em 1932, que é o livro Parnaso Velho Túmulo, que não é essa versão que a gente conhece, uma versão mais enxutinha. Essa versão mais recente ela foi enriquecida com um monte de poesias que vieram ao longo do século XX. Nós fizemos uma edição que é um livro de mais de 500 páginas. Né? Mas lá naquela época era um livro mais fininho, mas já tinha sido suficiente para chamar a atenção da Academia Brasileira de Letras. E depois vai se pronunciar nos anos 40, quando a família do Humberto Campos, principalmente a esposa, faz um pleito junto à justiça para que fosse indenizada pelo uso indevido do nome do literato famoso, ou que tivesse participação nos direitos autorais daqueles livros que começaram a surgir com as contribuições de Humberto de Campos, que foi um grande personagem das publicações diárias do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, né? Onde os jornais principais estavam e onde estava a Academia Brasileira de Letras. Então, Humberto de Campos, na realidade, morreu em 1934, em dezembro, após padecer horrores, uma doença chamada acromegalia. Na época, provavelmente, causava muitos desconfortos. E em maio daquele ano seguinte, 1935, um belo dia, o tal do Chico Xavier teve lá um sonho, numa madrugada, onde ele se via numa região assim, extraordinariamente bela, um ar aparentemente muito mais leve do que esse que nós respiramos, e avistou à distância uma árvore cujas folhas aparentemente eram folhas de vidro. E embaixo havia um grupo de pessoas. E ele teve um impulso de se aproximar daquele grupo, e quando se aproxima, ele vê-se voltar para ele um senhor com óculos, aquele óculos redondinho, né? Aro de tartaruga, como se dizia. E o senhorzinho lá fala assim: então você é o menino do Parnaso? Ele afirmou que sim. Aí ele falou assim: então eu vou começar a escrever através de você. A partir do dia seguinte, esse Humberto de Campos começa a escrever crônicas. E o irmão do Chico Xavier, José Xavier, manda lá para o presidente da Federação Espírita Brasileira, o Sr. Manuel Quintão. O Sr. Manuel Quintão, impressionado com aquele estilo tão específico e característico do Humberto Campos, manda para o jornal Diário da Noite, acho que o jornal do momento, e o jornal publica aquilo lá, que causa naturalmente um burburinho na sociedade do Rio de Janeiro, porque o Humberto Campos era muito querido pela sua forma de apreciar as situações, na forma de escrever. Aí o que vai acontecer é que, na realidade, ao longo do tempo vai ser construída toda uma obra, né, que tem mais de 17 volumes. A gente falava há pouco sobre casos de suicídio no livro Estante da Vida, onde Humberto de Campos relata 2 casos, até para alertar aqueles que pensam no suicídio o que acontece. Porque, na verdade, o que nos aguarda é a continuidade da vida. Como o livro dos Espíritos fala lá nas questões do Esperanças e Consolações, são 16 respostas que o Espírito da Verdade dá a Kardec sobre o suicídio. A primeira grande decepção é que a vida não acabou. E a segunda é que, olha do jeito que eu fiquei. Porque dependendo do tipo de morte que o suicida escolhe, ele na realidade vai se ver, porque ele vai se ver com a cabeça estourada, vai se ver com a corda do pescoço aí marcando o seu pescoço, vai sentir aquela queimação da substância corrosiva que ingeriu com guaraná, o chumbinho do rato. E como a gente viu lá num dos relatos, né, que está no livro Estante da Vida, uma senhora que se mata aos 30 e poucos anos, por ciúme do marido, ingerindo veneno, ela vai passar por todas aquelas situações. A primeira delas foi vendo o Camburão indo buscá-la em casa, o desespero do seu filhinho, o desespero do seu marido, e sendo levada para o IML para fazer a tal da necrópsia. E ela sente tudo o que acontece ali. Primeiro, a vergonha de se ver desnuda perante 2 estranhos que não nem aí, fazendo uma coisa mecanicamente. Depois, a abertura das suas entranhas para verificar o tipo de substância que a matou, para fazer o laudo. E, na verdade, jatos de água fria, ela sentindo todo aquele frio, sentindo as dores do bisturi cortando a sua barriga. Você imaginou? Deve ser horrível.
E não terminou aí, porque depois ela vai para baixo da terra, porque depois o corpo é liberado para sepultamento e enterrado, ela vai ver todo aquele processo de transformação na escuridão, falta de ar e tudo mais. Até que terminado esse processo, quando o corpo já não serve para mais nada, desliga-se dele e é arrastada por entidades invariavelmente necessitadas do plano espiritual. Então, na verdade, a gente começou falando da doentes silvos. Então, na realidade, nós estamos falando que existe uma mitologia dos nórdicos e uma mitologia aqui dos romanos, e se você tiver um tempinho, tem 2 livros incríveis para vocês estudarem. Um chama-se a Rainha do Antigo Egito, que na verdade é um livro que é uma síntese feita pelo extraordinário estudioso chamado Valdomiro Francisco Lorenz, a partir de uma experiência ocorrida na Inglaterra, onde a fenomenologia mediúnica já era muito anterior a Kardec. E aí a gente vê também, Silvia, a diferença do nórdico com a diferença do latino. O nórdico, descendente lá da raça branca pura, na verdade, ele tem uma influência muito grande dos celtas, que povoava lá o hemisfério norte. Numa época em que, segundo o esoterismo, os negros também dominavam aquilo que nós conhecemos como Europa, de 10 mil anos antes de Cristo para cá. Então houve um tempo que os negros é que mandavam em tudo. A última remanescente importante chama-se Rainha de Sabá, que não é uma ficção, ela é uma personagem citada por Salomão, visitada por ele, que recebeu a visita dele, para a qual ele fez inclusive umas insinuações indelicadas, pelo que está escrito lá no livro, acho que é Eclesiastes, se não me falha a memória, e ela era a rainha da Etiópia. Então o que vai acontecer é que as lutas dos brancos e amarelos contra os negros acabaram porque os brancos e amarelos eram escravos dos negros, que é a situação que se inverteu no final da Idade Média, né? Porque foram 400 anos de escravização a partir do descobrimento do Brasil, descobrimento da América. Quem negociava os nossos irmãos negros na África eram os próprios negros que escravizavam outras tribos e vendiam para os portugueses e para os comerciantes que traziam isso para a América para que servisse de mão de obra barata, até porque a igreja dizia que negro, animal e mulher não tinham alma. Então, a mitologia nórdica, ela inclusive tem outros deuses, diferente do Deus que a gente conhece. Então, remanescentes dos celtas, que tinham provavelmente essa mitologia, quando eu falei da rainha do Antigo Egito, a voz do Antigo Egito, que é a história da rainha, a rainha da 18ª dinastia, o parênteses é o seguinte: um advogado inglês tem um irmão morto num acidente de trânsito, fica meio perturbado, e ele começa a frequentar grupos mediúnicos em Londres, e na realidade acaba se deparando com várias manifestações, e ao mesmo tempo ele tinha uma amiga, e que na realidade um dia comentou com ele que sentiu certos tremores estranhos no braço, e ele resolve fazer experiências com ela, e dali começam daí algum tempo a surgirem mensagens de uma entidade chamada Lady Nona. E a Lady Nona, na verdade, diz ter sido solicitada por autoridades superiores do plano espiritual, porque isso não é uma ficção, para que ela viesse contar um pouquinho do Egito, do jeito que a sociedade não conhece, porque na realidade o que nós conhecemos é o resultado das pesquisas feitas no final do século XIX por arqueólogos e a descoberta da tábua Roseta por Champollion, que permitiu a interpretação dos hieroglifos das inscrições que estão nas paredes de várias pirâmides lá do Egito, né? E a partir daí que tentou se reconstituir um pouco daquela cultura e daquela história. Nesse livro, a entidade espiritual vem em conta sobre literatura, política, religião, tudo aquilo que a gente desconhecia. E o Hermínio Miranda, no século XX, final do século XX, ele vai escrever um livro chamado Arquivos Secretos do Egito. E na verdade é o mesmo livro, só que é o mesmo livro agora sob a ótica de um crítico, que é justamente o nosso irmão Hermínio Miranda, que era
uma enciclopédia, um homem que morou no exterior, nos Estados Unidos e na Europa, e que é um frequentador de sebos, e recuperou muitas informações. Tudo bem, minha querida irmã? Recuperou muitas informações, e ele era fissurado em literatura, então ele buscava nos sebos lá dos Estados Unidos, da Europa, obras que permitissem ele ter, digamos assim, um acervo de informações que ele repassou para a gente em vários livros, que é Reencarnação e Imortalidade, a Sobrevivência, esqueci o nome agora eu vi que tem um livro novo dele, que eram artigos que eram publicados na revista O Reformador. Então a voz do Antigo Egito ampliada está no Arquivos Secretos do Egito. Olha, vale a pena ler, porque é uma delícia você conhecer um pouquinho do Egito. Então, muito daquela mitologia que veio aqui para o nosso ocidente veio do Egito. As fábulas de La Fontaine, todas essas contribuições no processo de formação das personalidades na antiguidade, essas historinhas desses caras já estavam nos processos de educação lá do Egito. Então, talvez esses caras sejam reencarnações de gente de lá, que veio justamente introduzir na cultura ocidental essas informações. A questão dos silfos e todos esses personagens está ligado à mitologia dos nórdicos. Ela provavelmente tenha feito a cabeça dos celtas, até a época do Conan Doyle, que é o pai do Sherlock Holmes, o criador do Sherlock Holmes, e o autor de um livro chamado A História do Espiritualismo, que mal intencionadamente, provavelmente, a editora O Pensamento chamou aqui no Brasil de História do Espiritismo. Agora eles estão lançando as versões mais modernas, já corrigiram esse erro, porque se você for tentar estudar o Espiritismo por aquele livro, você vai ver que ele não fala nada de Espiritismo. Kardec, inclusive, é um capítulo do livro em que Conan Doyle reproduz a descrição da Anna Blackwell, que é a primeira tradutora do Livro dos Espíritos para o inglês, onde o Espiritismo não foi assimilado, justamente por essa discriminação que o nórdico faz em relação ao latino. O nórdico não aceita muito o latino, né? É um povo inferior mesmo, não é verdade? Então, na verdade, o que acontece, a arrogância, a presunção do inglês, por exemplo, não admitiu. Então, reencarnação, lá eles lidam com o fenômeno mediúnico, com manifestação do espírito, mas ele não admite reencarnação. O inglês não admite reencarnação. Então, a história do espiritualismo, que é chamado no Brasil de história do espiritismo, ele vai falar do Swedenborg, vai falar do Andrew Jackson Davis, vai falar sobre vários médiuns importantes, do Staton Moses lá, dos médiuns que fizeram no século XIX se tornar assim um século riquíssimo de manifestações mediúnicas, né? Lembrando sempre que mediunidade não é espiritismo. Mediunidade é estudada pelo espiritismo. Então, esses médios estão aí, João de Deus, Arigó, Edson Queiroz, Rubens Faria, são médios. Eles não são espíritas, nem representantes do espiritismo. Eles são instrumentos para a manifestação de um fenômeno para o qual certamente foram preparados para fazer acontecer aqui, como Luiz Antônio Gasparetto. O Luiz Antônio Gasparetto, na verdade, ele certamente agora deve estar olhando para trás e vendo que ele jogou fora uma grande oportunidade. Porque na realidade o que acontece? Um homem que aos 14, 15 anos começa a ter compulsões para desenhar e para pintar, e que na verdade não tem o refinamento do espiritismo, o polimento do espiritismo, e se torna um fenômeno extraordinário, mais reconhecido lá fora, porque ele viajou muito pela Europa a convite de gente, por intervenção provavelmente da Elsie do Bugrá, que era uma inglesa que morava no Brasil, que aposentou-se por uma companhia aérea, foi contratado pela editora 3 para ajudar na edição brasileira da revista Planeta, que era uma publicação francesa. Inácio de Loyola Brandão não conhecia nada de espiritualismo nem de espiritismo, mas ele foi o responsável pelas primeiras edições da revista do Planeta, que foi uma revista importante, era dos anos 70 para frente. E a dona Elsie descobriu o Gasparetto
e apresentou o Gasparetto por Europa. E o Gasparetto viajou por vários países, fez apresentações para públicos de 200, 300 pessoas, em fração de segundos, construindo imagens com a não mistura das tonalidades das substâncias que ele estava usando para isso acontecer, e na realidade depois chegou a produzir fenômenos através dele, chegaram a produzir fenômenos através dele, onde as duas mãos e os dois pés estavam trabalhando independentes, produzindo coisas independentes de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, em fração de segundos. A gente não consegue desenhar nem pintar nada assim em horas e horas e dias de tentativa. E ele fazia isso, eu vou ficar falando uma outra coisa aqui, no livro Janela para a Vida, ou A Ponte, do jornalista gaúcho Fernando Orme, existe um depoimento do Fernando que assistiu uma apresentação dessa lá em Uberaba, onde, eu estou falando aqui, estava acontecendo, o Chico conversando com o espírito, incorporado lá no almoço, que tinha um coordenador desse trabalho todo, assim como lá na Inglaterra, mais ou menos na mesma época, apareceu a Rosemary Brown, que recebia músicas de Beethoven, Schubert, Chopin. No YouTube você encontra agora uns restinhos, porque a Deutsche Grammophon, que era uma grande editora de músicas na Europa, gravou 2 discos vinil com composições criticadas e analisadas por especialistas naqueles estilos e naqueles autores, e chegaram à conclusão que o que vinha através daquela dona de casa que não tinha formação musical superior era realmente daqueles caras que diziam ser os autores. Então, ao longo do século XX, houveram alguns fenômenos arrebatadores. O Arigó era um deles. As descrições que sobraram das poucas testemunhas que colocaram no papel, porque os que estavam na época cercando o Arigó, a maior parte era espírita. Então não dá para confiar muito, porque muitas vezes a empolgação influencia no depoimento. Então a gente tem um livro de um jornalista americano chamado Brian Fuller, chama O Cirurgião da Faca Enferrujada. Porque quando Guy Flair veio para o Brasil para estudar o caso Arigó, ele na verdade trouxe uma equipe na segunda vez. E dentro dessa equipe estava o jornalista Brian Fuller. Depois a imprensa mineira, estava aquela confusão aqui, Conselho de Medicina, Igreja, lá em Minas, pressionando, o Arigó foi preso, ficou 5 anos preso. E quando os americanos voltaram, a imprensa começou a falar que eles iam levar o Arigó embora. Como o Arigó era a tábua de salvação de muita gente, então a pressão fez com que os caras evadissem. E nesse livro, O Cirurgião da Faca Enferrujada, existem várias estatísticas muito interessantes, mostrando, na realidade, como esse Arigó realmente era uma coisa, esses caras, esse João de Deus, esses caras aí são ensaio e rascunho mal feito, que é aquilo que o Arigó fazia. Cirurgias de alta complexidade, de cânceres, de útero, com várias tesouras introduzidas na mulher, que chegou carregada, desenganada pelos médicos americanos, porque o marido dela tinha dinheiro de Vitória da Conquista, o chefe do dono do cartório local, e na verdade ela sentia dores muito fortes no abdômen, deitada em cima de uma folha de porta, estava sobre algumas folhas de jornal, cercada por uma multidão de curiosos. O Arigó tirou o tumor dela. Conversando aqui, segundo descrições de Brian Fuller, as tesouras parecem que se movimentando sem o Arigó por a mão. E ainda, quando a mulher ainda perguntou, mas depois que acabou, 8 minutos, perguntou, eu ainda vou conseguir ser mãe? O Dr. Fritz falou sim. E aí ela ficou em pé, o Arigó ainda deu uns murros na barriga dela para saber se ela estava sentindo dor, para provar que tinha mesmo acontecido alguma coisa, porque ela chegou gemendo de dor, saiu andando. E anos depois, quando o jornalista voltou, encontrou a menina, a mulher com filho, já com alguns anos, 5, 6 anos. Então, o Arigó era realmente fora de série. Porque esses caras vieram para cá e quando eu falo assim, eles foram preparados antes de chegar aqui. Porque aquela habilidade, sem ter um mínimo conhecimento,
aquela neutralidade diante do fato, porque quando a gente tenta interferir, a gente atrapalha. Então, o Gasparetto podia estar lá conversando, e os braços trabalhando, e as pernas trabalhando, os pés em cima das telas. Eu fui na casa dele em 77, 78, ele me emprestou duas gravuras, uma de um Jesus de, acho que Rembrandt, para colocar na capa da revista Informação. Ele morava ali, acho que na rua Gomes Nogueira, a mãe dele morava, a família inteira morava. Hoje é um prédio no lugar. E na realidade ele me levou no fundo da casa, tinha um galpão imenso, onde existiam nichos assim, mas uma quantidade enorme de telas, porque ele não dava as telas para ninguém. Só em casos especiais que os espíritos falavam, dá para essa pessoa, dá para aquela. Ficava tudo guardado ali. E não ganhava dinheiro também com isso. A despesa que devia ser muito grande, porque evidentemente a família tinha recursos. Na época ele era apenas estudante de psicologia. Não sei nem que fim levou aquilo lá. Se distribuíram, se queimaram, jogaram fora. Quando houve a mudança. Mas voltando à história, você vai encontrar alguma coisa interessante num livro chamado Locke Robinson Pinheiro, lá de Betim, começou a escrever. Ele escreveu o primeiro livro dele, sensacional. Pensei que estava falando alguma coisa original, mas na verdade ele estava falando sobre uma coisa sobre a qual o Manuel Filomeno de Miranda já tinha falado anos antes. Porque ele vai falar do caso de uma cidadã, uma mulher reencarnada, que na verdade era um homem embutido num corpo feminino. E aí o que acontece é o seguinte: os espíritos obsessores tinham implantado um chip na cabeça dela. Foi a primeira vez ele fala de fotocélula. E na realidade, à distância, remotamente, eles ficavam mandando ordens mentais para ela se matar, porque eles queriam levar ela de volta para o ambiente onde ela saía. Quando ele escreve Tambores de Angola, ele vai nos contar a história de um engenheiro que está padecendo de um processo obsessivo insidioso, atroz, que vai ser naturalmente revertido lá no desenrolar do livro. E esse engenheiro também tinha um tal chip. Eu pensei que era tecnologia, mas o Divaldo já tinha mostrado isso no Manuel Filomeno de Miranda, dos Bastidores da Obsessão, que é um livro lá dos anos 80, começo dos anos 80. No livro seguinte, do nosso irmão, do médium, Robinson Pinheiro, da época que ele estava começando, chama-se Aruanda. E nesse livro você vai ver o Ângelo Inácio, que é o jornalista que está fazendo as reportagens que são apresentadas nesses dois primeiros livros, depois que ele entra numa outra vertente, outras entidades se manifestam, né? E ele vai começar a entrar em um ambiente mais, acho que, condizente com aquela sintonia mental que ele se encontra, né? E vai ver senhores das sombras, senhores das trevas, aquelas coisas horrorosas lá, que fazem mais mal do que bem para quem é. Então ali você vai encontrar algumas referências, assim como também tem a mitologia afro, né? Porque a mitologia afro, nós estamos falando de um tempo perdido aí, sepultado na poeira dos séculos, dos milênios, e os esoteristas falam que vem lá de 10 mil anos antes de Cristo para cá, quando os negros vêm para cá importados, forçados, escondendo muitas vezes a raça branca reencarnando neles. Se você tiver a curiosidade, você pega o capítulo 18 das edições mais recentes do livro Memórias de um Suicida, ou o capítulo 3 da versão original, você vai assistir um processo de regressão de memória com um cara chamado Amadeu Ferrari, que fica apavorado quando ele, na verdade, vai ser submetido a isso, porque o grande pavor de todo candidato à reencarnação é ver o passado, para ver o que foi que levou ele ao suicídio, no caso do Amadeu Ferrari, na existência recente, que na verdade tem raízes fincadas nos séculos anteriores, onde ele foi um comerciante de escravos e acabou morrendo, de uma certa forma, cercado de vantagens econômicas e reconhecimento do público de Lisboa, que é o que ele pretendia.
Só que bastou ele baixar a sepultura para ele se rever ou se ver dentro de uma selva africana, cercado por muitos daqueles que foram vítimas. Então aquele conhecimento que veio dos nossos irmãos africanos, do candomblé, que no nosso século XX acaba encontrando a jeitinho brasileiro na Umbanda, porque a Umbanda é um jeitinho brasileiro das práticas afro, justamente por causa dessa ignorância dos espíritas em relação a pretos velhos, índios e caboclos, e acabaram provocando o nascimento de uma organização que o Chico Xavier diz que vai levar uns 200 anos para se refundir novamente na sua origem, né? Porque, na verdade, o que vai acontecendo, hoje a gente vê muitos tendas de Umbanda estudando o livro dos espíritos, estudando o livro dos médiuns, fazem mais do que os espíritas, muitos espíritas, que não estudam. Porque se a gente for olhar também a história do espiritismo no Brasil, ele é uma história construída em cima do quê? Há um cartão de visitas chamado Obra Social. Não existe conhecimento espírita. Eu me lembro que nos anos 70, fim dos anos 70, a USE, União Social Espírita, de São Paulo, através do seu, então, dirigente chamado Nestor Mazotti, que tinha composto uma equipe legal ao seu redor. Havia o publicitário Neri Esteva, que hoje mora em Ribeirão Preto, Antônio Esquiró, e outros que já morreram, Atílio Campanini, era da Lapa. E a gente foi de carona com eles lá para Araçatuba, participar de umas reuniões que eles faziam nas regionais da USE para propagar uma campanha Comece pelo Começo. Porque os espíritas não conheciam as obras básicas. E hoje também não conhecem. Se você for perguntar num centro espírita para dirigente, você já leu o livro Céu e Inferno, que fez 150 anos no ano passado? Uma parte não conhece. O senhor conhece o livro A Gênese, que está fazendo 160 anos esse ano? Uma parte nem conhece. Conhece o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque os espíritas brasileiros são a igreja reencarnada. Os bispos, os cardeais, estão tudo reencarnados, madres superiores, tudo disfarçado de espírito. Repetindo a mesma coisa e muitas vezes desviando o espiritismo do seu verdadeiro sentido, né? Porque o espiritismo não é Jesus que voltou, não é o Consolador prometido. Ele não está colocando de maneira clara que ninguém entendia, porque agora tem capacidade talvez de perceber alguma coisa. E o que é que a gente faz do centro espírita? Reunião evangélica. Nada contra que nem evangélica, mas é uma ênfase muito grande. E a reencarnação? Nós continuamos escondendo a reencarnação do povo. E aquele que tem a mulher que está com câncer, o filho que está com leucemia, o irmão que suicidou, o emprego que perdeu. Mas por quê? Por que eu queria ser, sei lá, engenheiro e não consegui ser nada além de um mecânico? O que está por trás disso? Vamos falar da lei de causa e efeito, lei de ação e reação. O André Luiz é um documentário extraordinário. O André Luiz não teria a mínima condição de surgir no século XIX, então ele teve que surgir aqui. O Chico Xavier, repetindo Emmanuel, 1972, fala assim: Emmanuel, onde é que está aquele time todo? Porque o Kardec, se você faz uma vasculhada na Revista Espírita, nos 144 números dirigidos por Kardec, desde sua fundação até sua morte, você vai ver que o Kardec recebia munição de várias partes da Europa. Você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma olhada na instrução dos Espíritos, de onde são aquelas mensagens? É tudo de Paris? Tudo recebido ali? Não. Vem de várias cidades do interior da França, vem da Alemanha, vem de outros países ali, da Bélgica. Então, Kardec recebeu um manancial muito grande de informações que ele foi garimpando, depurando e transformando nas obras básicas, desconhecidas pelos Espíritos. Então, o que acontece é o seguinte: é preciso nós, espíritas, mostrarmos-nos espíritas. Não ficar só na parte assim, mais moralizadora, mas na parte do despertar da consciência. Porque Jesus não falou que o conhecimento da verdade nos libertará. Ele não repetiu: olha, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, vamos fazer isso, né? Reencarnação. Bem-aventurados os aflitos tem tudo o que tem a ver com a vida de todo mundo hoje. É o capítulo maior do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, aquilo ali já está para estudar o ano inteiro.
Até porque eu vejo de um jeito, você vê de outro, ela vê de outro, ela vê de outro. A somatória de todas as nossas percepções vai certamente fermentando e apresentando. Se você precisar de ir embora, fica à vontade. Vai fermentando e vai contribuindo para que avancemos. Porque lá no próprio Evangelho está escrito assim. Jesus disse, não há nada que fique oculto para sempre. E o Kardec fala assim, olha, os espíritos não podem falar tudo de maneira aberta. E nós vimos aqui no Apocalipse que as profecias, elas são induzidas e nós captamos de acordo com a nossa condição. Há uma ânsia de que haja uma desgraça que resolva tudo de uma vez por todas, mas não é assim que vai acontecer. Como o Kardec coloca, aliás, foi publicado ontem, acho que é não sei se é no blog ou no Facebook, a informação de que Kardec, a visão dele, 20 milhões de pessoas, predominantemente espíritos atrasados, ignorantes, comprometidos com o mal, o que caracteriza a sua própria essência e personalidade. Mas esses espíritos vão sendo renovados, porque esses daqui vão morrendo, não vão tendo mais condição de reencarnar, vão sendo remanejados por outras escolas, e os que estão chegando são melhores. Eu recebi essa semana, não sei se vocês receberam pelo WhatsApp, uma visão do tal de Alexandre Caldini. O cara é 10, o cara é muito inteligente, não sei se é consultor de empresa que aquele cara é, mas ele está falando. Então ele fala sobre essa geração, inclusive esses promotores de 28, 29, 30 anos, juízes, e não são que nem a velha guarda que ajeita tudo, nem troca certamente de favorecimentos. Então os caras tentam até esfregar dinheiro na cara deles, mas não, a lei é essa aqui. Então é uma juventude comprometida com o novo mundo. É claro que não vai acontecer na minha geração aqui, enquanto nós estivermos aqui, não é? Mas daqui a 100 anos, quando a gente voltar, certamente o mal não vai estar fazendo as estripulias que faz aqui hoje, né? Porque o dominante é o espírito que vem aqui, do submundo. São espíritos que estavam aí. O próprio Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, veja bem onde ele surge, né? Nós vamos falar disso acho que no mês que vem, né? É muito interessante porque nós vamos contextualizar. Quando é que surgiu esse Brasil? Para que ele surgiu? Ele surgiu em 1938, mas como é que estava o Brasil? Ele vinha de uma ditadura instalada pelo Getúlio Vargas em 30, reforçada em 34, em janeiro de 38 ele não deixou acontecer a eleição, e em abril, maio, surge o Brasil, coração do mundo, como falando assim, não é só isso que vocês estão pensando, mas os políticos estão aí. Nós fazemos no mês que vem aqui uma reconstituição do pronunciamento de 2 ex-presidentes pelo Chico Xavier, dizendo o que ia acontecer se a classe operária não fosse devidamente levada a se educar. Que ela ia chegar no poder e ia fazer um estrago danado. Que é o que aconteceu. Para reconstruir agora vai demorar. Mas de qualquer forma ali você encontra talvez algumas referências. Eu não tenho conhecimento assim nas obras de André Luiz. Se André Luiz se deteve a falar sobre isso. Eu acho que ele cita lá no nosso online, no capítulo 50. Ele fala de uns seres, né, do elemento da natureza. Sim, ele vai falar, por exemplo, quando o André Luiz vem visitar a esposa, a família, isso. E aí tem lá o substituto dele, está doente, ele fica, a princípio, revoltado, porque ele é um amigo, tinha casado com a mulher dele, depois de 2, 3 dias de depressão, ele chega à conclusão de que, na verdade, se ele não tivesse casado com a mulher dele, o filho dele tinha passado grandes dificuldades. Aí ele resolve ajudar. E aí ele fica orando durante 15 minutos para Narcisa. A gente não consegue ficar 15 minutos orando nunca. Nem 5. Mas se fosse olhar o WhatsApp, a gente ficava 1 hora. Não é verdade? É a dependência tecnológica que o médico lá da USP fala. Então nós estamos assim, mais uma vez, não usando o recurso extraordinário que a providência divina faz acontecer, como o Facebook, esses negócios assim de grupos de intercâmbio de informações, porque nós somos muito mais exigidos. Já perceberam como
Antigamente você tinha um tempo para respirar quando você estava viajando de volta para casa ou estava vindo para o trabalho. Hoje você fica grudado naquela maquininha, olhando as fofocas, ouvindo música ao mesmo tempo. Quer dizer, seu cérebro está sendo hiperativado, hiperutilizado. Desgaste mental, porque o desgaste mental é maior do que o desgaste físico. É muito grande. Então, na realidade, ele fica 15 minutos pedindo, quando ele abre os olhos, a Narcisa está na frente dele. Aí ele, não precisa nem falar, porque ela falou, já sei o que você quer. Aí ela pergunta para alguns seres que trabalhavam com a natureza, que estavam nas imediações, onde existiam mangueiras e eucaliptos. Aí eles vão até lá, ela extrai daquelas estruturas vegetais alguma coisa, leva, faz lá alguma coisa e eles aplicam em cima do corpo do negro lá. No filme virou uma aguinha verde. O filme fez o que foi possível. Por que ela faz aquilo lá? Sabe por quê? Aí a gente vai pegar um outro caso incrivelmente interessante. Acho que é do livro Se nas Fronteiras da Loucura, onde existe um médium utilizado pelo Dr. Bezerra, um daqueles representantes dele, que tem autorização para falar em nome dele, que tinha uma única filha. E Manuel Filomeno Miranda e Dr. Bezerra entram no necrotério, esticado em cima de uma mesa gelada, está o corpo enrijecido de uma jovem se debatendo, tentando se soltar do corpo. E, assim, meio que cabisbaixo, deprimido, com um papel na mão, está um homem, e o Dr. Bezerra fala que é o pai daquela moça. E pede para o Manuel olhar o que está escrito lá. É uma carta, confissão da moça, pedindo perdão ao pai pelo fato de ter se suicidado, porque na realidade ela achava que ia expor a família dela e a família daquele homem pelo qual ela se apaixonou, que era um professor de faculdade, a uma situação que ela não conseguia ela mesma aceitar. A vergonha dos pais e ao mesmo tempo a destruição de uma família, que o cara ia largar a família para ficar com ela. Então ela resolveu se matar. Aí o Dr. Bezerra conta a história que está por trás de tudo aquilo lá. Aquela história começou na infância daquela moça que ali estava. O pai dela era médium, o Dr. Bezerra se servia dele para fazer suas orientações, as suas manifestações, e o que aconteceu foi que a menina adoeceu e recebeu um diagnóstico terminal por parte da medicina. O pai não se conforma. Aliás, vou dizer a verdade, viu? Isso é real, porque no meu caso não foi assim. Eu trabalhava já com o espiritismo desde 74, em 97, 35 anos depois, eu passei por uma grande dificuldade e não me conformava. Foi bom porque me levou a aprender muita coisa. Fui aprender numerologia, que é verdadeira, ela é bem praticada. Fui fazer regressão, que é verdadeira, mas não ajudou em nada, porque na realidade o que estava palpitando de mim era o orgulho. Então foram necessários anos para que aquela dor toda fosse de uma certa forma absorvida. Então é o seguinte, Allan Kardec fala, nós temos entre esse corpo e o espírito, que é a mente, que é o pensamento puro, uma estrutura intermediária que dá modelo da forma humana a nós, nessa fase de evolução. E essa estrutura chamada corpo espiritual, ou perispírito, pelo que o Kardec batiza, porque corpo espiritual já era do Paulo de Tarso, já era do Egito, já era da Índia, tem corpo astral, tem um monte de nomes que se dê a isso lá atrás. E hoje estão tudo meio que embaralhado. Ele tem uma emanação em função da sua dinâmica de funcionamento, através da qual, o Kardec chama isso essa emanação de fluido perispiritual. Através desse fluido, nós recebemos os fluidos do passista, através desse fluido acontece o fenômeno mediúnico, através desse fluido funciona o remédio homeopático, que está trabalhando no princípio ativo na área física e não química, através desse campo energético funciona o floral, e todas as terapias alternativas que se fazem, o reiki, jorei,
um monte de nomes que se dê para isso hoje, que tem um monte, né? Toque terapêutico, lá nos Estados Unidos. Tudo isso aí está funcionando a partir dessa emanação. No passe, você recebe energia descarregada pelas mãos daquele que está com a mão sobre você, potencializada essa energia com a energia do espírito desencarnado que está te ajudando como médium, e que vai funcionar em você de acordo com os seus merecimentos e necessidades, porque aquela energia vai ser absorvida pelo seu corpo espiritual e vai encontrar a área desarmônica ali no seu corpo, seja o estômago, o intestino, o coração, o pulmão, né? E vai, calibrado de acordo com os seus merecimentos, produzir algum efeito benéfico, salutar, agradável ou não, ou talvez até a cura, dependendo do seu mérito. Então, esse corpo espiritual, que a gente falava aqui no início, obedece ao comando da minha mente. Se eu me mato, me jogo de cima do prédio e vejo meu corpo esbagaçado no chão, todo desconjuntado, eu estarei fixando essa imagem que exigirá tratamentos específicos no plano espiritual, para que, na outra oportunidade que eu tiver, eu volte com as sequelas daquilo que eu fiz. Ou aquilo que eu faço intencionalmente, né? O Paulo César Frutuoso, que eu mandei acho para você, né? Aquele depoimento do programa da Fátima Bernardes. Frutuoso, 36 anos, médico, oncologista, cirurgião, Rio de Janeiro, trabalha no centro Frei Luiz, lá de Jacarepaguá, no Rio, há 36 anos. E o primeiro depoimento que apareceu dele, agora tem os livros dele, inclusive eu vi a venda numa livraria aqui da Casa do Caminho, que é aquele livro que ele apresentou no programa da Fátima Bernardes. Ele, na realidade, faz uma série de relatos pessoais, e o cara é corajoso, porque ele vai lá na frente da câmera de televisão, e o médico que está do lado, que é o que está presente constantemente no programa da Fátima, solicitado a falar, ele disse que tem que confessar aquilo que o outro Frutuoso, o outro colega está falando, na realidade para ele não é novidade, porque o lado da mãe dele é totalmente espírita, então aquelas conversas para ele é antiga. E o Frutuoso conta lá no primeiro depoimento que circulou pelos WhatsApp da vida, que é uma utilidade inteligente para esse instrumento de comunicação e de interação e de integração humana, que há 36 anos atrás ele está ligado ao centro. Um dia ele estava lá acompanhando o médico através de uma superincorporação, que é um termo que ele usa lá, que naturalmente acho que pelo fato do espírito estar atuando sobre o médium ter uma facilidade maior, porque isso também depende do médium. E eles estão atendendo alguém quando pela porta lá do salão entra uma cadeira de rodas empurrada por uma mulher e uma moça totalmente deformada nos seus membros superiores e inferiores. E depois ele vai conversar com a mãe da moça, porque o espírito falou para ele: olha lá, Paulo, o que resulta daquilo que fazíamos na Inquisição. Porque ele fala, os que trabalham no Frei Luiz são todos espíritos comprometidos com a Inquisição. Onde torturas desumanas, atrozes, cruéis eram praticadas contra seres humanos. A roda, que é o que o espírito fala, é aquela que prendia o cara pelos membros superiores e ia esticando para o cara falar o que ele não podia falar porque era mentira, ou então se converter. Então ele fala que, pelo que o espírito falou, aquilo era o resultado da roda. Aí ele vai conversar com a mãe fala que aquilo é uma tal de síndrome de Larsen. Como ele não sabe tudo, ele foi em casa, olhou lá nos seus livros e viu que síndrome de Larsen, uma descoberta dos anos 50, onde um ortopedista cirurgião lá de algum país europeu descobriu que existe um gene e está ligado justamente a essa condição, para nós é natural, a articulação dos nossos membros superiores e inferiores. E, por uma falha genética, algumas criaturas renascem com essa falta desse gene. E ele encontrou uma correspondência precisa entre o que ele estava vendo, o que ele viu e aquilo que... Então, e nesse programa mais recente, ele fala da criança que nasce com tumor de cérebro. Como que pode explicar um negócio desse? Senão fatores anteriores pré-determinados. Agora, eu acho que, além dessa citação que você recordou do André, é a única que eu acho que tem lá no André Luiz, o Kardec. Na realidade, Allan Kardec, ele não teve tempo de avançar. Ele
Diz ele, nas últimas edições das revistas que ele dirigiu, que os dois temas que ele ia se focar agora eram fluidos. Inclusive no trabalho da última edição da Revista Espírita, existe um material recebido por ele de um jovem da Inglaterra, um jovem bretão, que tinha feito um estudo muito interessante de fluidos. Então eram duas coisas que ele ia estudar, fluidos e animais, porque ele não tinha tido tempo de se dedicar mais a isso aí, a não ser no capítulo 3 Reinos da Natureza, quando fala da evolução do princípio inteligente, né? Onde ele diz que do átomo ao arcanjo existe toda uma evolução, ordenação, que nós ainda não conseguimos entender. Não conseguimos entender porque, na realidade, o conhecimento humano ficou truncado durante muitos séculos, inclusive em relação à reencarnação, né? Porque se a gente pega lá Jesus, capítulo 7 do Evangelho de João, dizem que é o evangelho mais organizado. Por que ele é o mais organizado? Pelo apurado, ele foi um evangelho mediúnico ditado pelo Espírito Santo, através do João, anotado pelo Própolis. Então ele começa com a genealogia de Jesus e vai terminar com os episódios lamentáveis, né, que marcaram a morte de Jesus aqui. Capítulo 7, ele está conversando com Nicodemos. E entre outras coisas, como Nicodemos está com dificuldade de entender o que ele está falando, ele vai falar assim, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mais à frente, ele vai contar dentro do Evangelho de João, para os seus seguidores que testemunharam as transfigurações no Monte Tabor, que o João Batista é o Elias que haveria de vir. São, assim, referências bastante interessantes sobre aquilo que a gente chama de encarnação. No século VI, agora começa a se, de uma certa forma, tomar conhecimento, uma proibição através de um édito, através de uma decisão imperial do Teodoro, que convocou um concílio, que proibiu a menção da palavra reencarnação, ou da ideia da reencarnação sob pena de excomunhão da igreja, ou de amaldiçoamento, que para eles era uma coisa muito impressionante. Então, o que aconteceu? 13 séculos o mundo ocidental esqueceu da reencarnação. Quando o Espiritismo surge para recuperar isso aí, ele encontra opositores de todos os lados. A única escola que manteve vivo isso foi a escola indiana, né? Parte dela, mas dentro de uma visão também que não corresponde muito à visão racionalista do ocidental. Então o Espiritismo está aí forçando a barra para, através da lógica, dos argumentos, nós temos um material extraordinariamente interessante, produzido no século XX, principalmente através do psiquiatra Ian Stevenson, mais de 2.000 casos pesquisados, desde marcas de nascença até outros aspectos, embora não estivesse preocupado em defender o espiritismo, porque ele não conhecia isso aí. E nós temos aí uma contribuição ainda mais extraordinária que vai se consolidando, que é das experiências de regressão de memória, porque são pessoas que não são espíritas. É o Brian Weiss, é a Helen Lambach, e a Helen Lambach, principalmente, tem uma preocupação estatística com o assunto. Então, isso é muito importante, porque quando você tem números, fica difícil você negar. E como contra fatos não existem argumentos, eu acho que no futuro, quando os homens resolverem olhar isso aí, muitos dos problemas sociais, muitos dos problemas de saúde vão ser esclarecidos, como o Espiritismo, aliás, apregou. O problema de saúde, por exemplo, está ligado diretamente à sua essência, né? A sua emoção, que na verdade é parte do ser que você representa, que é o resultado de um processo evolutivo extraordinário e que tem no seu inconsciente aí um manancial extraordinário de informações. Essa visão que o Gabriel Delany dá da visão cumulativa das informações, sem que se misturem, e que são recuperadas na rua que você passa, ouvir uma música, ver um pôr do sol. Isso aí tira de dentro da sua memória de profundidade cenas que estão ali registradas. Mas lá no livro do nosso
Robson Aruanda, você encontra um pouquinho, acho que é lá só. Bom, pode falar. Pode. Exatamente, tem uma questão, eu vejo assim, que deixa dúvida o pessoal. Por que o ser humano, para evoluir, precisa reencarnar? A gente não poderia evoluir no plano espiritual? O processo evolutivo, André Luiz diz, inclusive recentemente, a gente encontrou um dado importante sobre o intervalo de encarnações, né? E o André Luiz está falando justamente isso, que na realidade os que reencarnam mais frequentemente, num intervalo menor de tempo, são os espíritos mais ignorantinhos, né? Para justamente ter a condição. Claro que isso não é uma regra absoluta, até porque existem processos que estão em curso que envolvem personagens que estão interligados dentro do conceito de família espiritual que tem que se filtrar na família consanguínea, né? Porque a família consanguínea é um filtro que reaproxima espíritos comprometidos entre si no sentido de se reconciliar. Então o André Luiz fala assim: esses que já estão uns passos na frente na caminhada evolutiva permanecem evoluindo no plano espiritual. O grande problema é que o filtro teste vai ser aqui. Na hora que você reencarna, você não está naquele grupinho de corintiano, palmeirense, de São Paulino, isolado lá em áreas específicas. Até porque a nossa visão desse mundo espiritual ela é ainda muito tridimensional, né? Se nós imaginarmos, por exemplo, o Vale dos Suicidas, parece que é uma região distante lá na periferia, né? Mas não deve ser assim. Onde nós estamos aqui agora, além de espíritos que estão nos acompanhando, existem outras atividades se desenrolando em outras faixas vibratórias. Na contramão disso, vem vindo a física quântica, falando dos universos paralelos, onde eles falam, por exemplo, que essa realidade é uma realidade, essa que nós estamos é que é a realidade virtual, não aquela lá. Então, na verdade, quando você pega uma mensagem que está nesse extraordinário Instruções Psicofônicas, ou Voz do Grande Elenco desses dois, uma mulher engravida, sem estar casada, isso é anos 40, e o cara simplesmente dá no pé. Ela resolve levar a gestação a termo, e quando a criança nasce, às escondidas, ela mesmo provoca lá o nascimento da criança, mata a criança, enterra no fundo do quintal. Só que uma hemorragia intensa se estabelecera e ela é levada a óbito. Ela vai acordar justamente lá no cemitério, dentro da urna, falta de ar, escuro, desesperada, pedindo socorro, chamando pelos familiares. Não adianta gritar, filho. Você se colocou aí dentro, né? Até que chega um ponto em que ela consegue sair dali dentro do buraco, descobre que está dentro do cemitério, porque até então ela não tinha notado o que estava acontecendo, não tinha caído a ficha. E, na realidade, no que ela se vê ali, gritando, de repente aproxima-se uma mulher com uma forma de pensamento de uma criança no próprio colo. Aproxima-se uma outra, e mais uma outra. E na realidade o que vai acontecer na sequência é que, apavoradas e desnorteadas, elas saem aos gritos para fora do cemitério. Mas aí há um adensamento daquelas mulheres com aquelas mesmas situações. Que são espíritos que estão presos, que é aquilo que a gente falava, também para a gente é difícil entender. O nosso momento de desencarne vai determinar o nosso encaminhamento além dessa vida. O André Luiz fala espaço das nações, onde tudo que você tem aqui, você tem. Então você tem as diferenças raciais, as diferenças culturais, as diferenças religiosas, constituídas dentro de uma sociedade, mas isso é dentro de uma camada, vamos dizer assim, se é que podemos tentar entender, porque nossa cabeça tem dificuldade de entender, misturada com o próprio umbral, que é aquela região descrita pelo André Luiz, onde parece que tudo realmente é horroroso, fome, frio, lama, escuridão, misturado com isso que está acontecendo aqui agora. Como é isso, é que é difícil a gente entender, porque a nossa cabeça está dentro de padrões ou parâmetros limitados, inclusive, pelos nossos olhos, que estão ajustados à nossa mente, que foi o que Chico Xavier falou, né, quando foram lá em 1978, 68,
foram encher a paciência do Chico Xavier por causa de uma mensagem contida no segundo livro do Humberto Campos, chamado Novas Mensagens. Onde Humberto Campos, entre os capítulos que compôs, ele escreve um intitulado Marte. E ele conta a seguinte coisa: ele aproveitou um desses planos de viagens e foi fazer uma excursão por Marte. 1938. O que está acontecendo aqui? Está ensaiando a Segunda Guerra Mundial. Aí ele chega em Marte, naquele CDC lá do plano espiritual, e vê uma realidade nunca imaginada aqui na Terra, onde existiam edifícios assim, monumentais de vidro, coisa que o futuro foi viabilizando aqui. E fez lá umas prospecções. Na hora de sair, ele passa por uma praça onde existe um telão, onde existe um instrutor espiritual falando que era necessário orar muito pelos terráqueos, porque estava na iminência de acontecer um grande conflito e consequências imprevisíveis, e seja lá qual for a consequência, isso repercutirá no plano deles, vida deles. Porque a gente espírita, cheio de melindres e não sei mais o que, de ignorância, não percebeu que lá no livro A Gênese, Kardec coloca duas mensagens no capítulo 18. Uma de um cara chamado Dr. Barry, que na realidade vai falar a respeito dessa turbulência que a gente está vivendo, que tem tudo a ver com a mudança que está em curso no planeta para transformar isso aqui numa área predominantemente boa, que é o que Caldini fala naquele comentário, né? Essa moçada que está aí, hoje eles são minoria. Ninguém dá muita importância, faz uma porção de pressão, mas daqui a pouco eles vão ser um número maior, que é aquilo que o Kardec falou, ó, 20 milhões, 70% são espíritos ainda maus, mas eles vão morrer e eles não voltam mais. Estão chegando outros para compor os 20 milhões, que é o número de vagas disponível. Chegou um ponto que os bons se sobrepõem aos maus. Então os maus já não fazem muito estrago como estão fazendo hoje. Então, o mundo de regeneração não é um mundo onde todo mundo vai ser espírita nem santinho. Vai ser um mundo onde o mal não vai exercer um poderio tão grande, que é o que o Caldini fala no seu comentário, que eu achei muito legal, o comentário lá do cidadão. Realmente esses nossos, não só na área da justiça, mas também na área da ciência, tá cheio de nego aí, assim, louco para encontrar condições para expor a sua ideia, que já não está mais presa naqueles conceitos e preconceitos dos homens mais velhos, né? A gente vê que isso daí domina hoje. Mas a moçada, né, que está chegando já ama o que faz, é diferente daquele que pensa só no ganho, né? Gosta, é apaixonado, não tem noite, não tem dia. Então, na realidade, o André Luiz fala nesse espaço das nações, só que tudo isso daí parece estar dentro de uma mesma composição, que até determinado nível tem assim certa influência. Se nós pegarmos num desses dois livros que eu citei já duas vezes aqui hoje, que é Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, que são Instruções Psicofônicas, tem uma mensagem de um cara chamado Efigênio Vitor. Efigênio Vitor foi um médium espírita em Belo Horizonte, morto em 1953. Amigo de Chico Xavier. Quando morre, ele quer contar o que ele viu, porque toda a curiosidade que nós temos, todos eles têm. Então, ele voltou através do Chico e escreveu uma mensagem chamada Um Irmão de Regresso. E nesse irmão de regresso ele vai dar uma ideia do que é o ambiente de uma reunião mediúnica no lado invisível da vida. Que a gente vê aquele grupinho minúsculo de pessoas. Então ele vai falar que existe uma atividade intensa, compartilhada por pastores, por padres, por médicos, por especialistas, por ortopedistas, por um monte de gente. E muitos necessitados trazidos. Alguns depositados sobre macas, aguardando o tratamento, outros contidos por outros processos, que são caras assim mais violentos, como qualquer hospital faz, esperando a sua vez. E ele fala o seguinte, que
De onde nós pisamos a 50 quilômetros para cima, que é mais ou menos como daqui a Jundiaí, existe a cinta densa. Essa cinta densa, onde está o umbral, onde está a nossa região, e misturada com o umbral, de onde nós absorvemos muitas influências. É o livro Libertação, você acabou de ler. O cara fala lá que 2/3 da população da Terra, enquanto elas dormem, e outra parte está em atividade. E depois se inverte isso nas próximas 12 horas. E ele fala que muita gente está imantada naqueles caras lá do mal, recebendo orientações e instruções para fazer essa confusão daquilo lá de cá. Que é o que o Dr. Barre fala lá, o Kardec, que é a conturbação, a convulsão que você vê aqui, é a convulsão que está do outro lado também. Só que eles têm uma certa vantagem, porque nós não os vemos e recebemos as influências deles assim, de uma forma natural. Que é o sétimo selo vai falar disso, que é o despedindo-se da terra, é o desculpindo o próprio destino, é o Herdeiros do Novo Mundo vai falar, né? Ou Transição Planetária do Divaldo, né? Vão falar dessas coisas todas. Então, tudo isso daí está acontecendo. E além da mensagem do Dr. Barre, tem uma mensagem antes, que é de um cara chamado Arago. Quem que é o Arago? Bom, o Arago foi um grande astrônomo, porque a astronomia não é como nós conhecemos hoje, que aliás hoje é até maravilhosa, que ela é democrática demais. Muitos apaixonados por astronomia têm seus telescópios amadores e ficam olhando lá para o espaço e às vezes descobrem planetas que os grandes e potentes telescópios de Monte Palomar, o Hubble, não conseguiram enxergar, e o cara vê lá, olha, tem uma coisa lá que parece um planeta semelhante à Terra, comunica lá os organismos oficiais, e os caras começam a olhar e falar, não é que é mesmo? Aquele cara amador lá descobriu uma coisa extraordinária, descobriu uma galáxia, descobriu um corpo que não era visto, avistado, porque também tudo depende do ângulo que se está, porque às vezes os telescópios são fixos, ficam posicionados por um determinado ponto no verão, no inverno, no outono, na primavera, né? E não tem a profundidade necessária, por isso que o Hubble foi sensacional, porque ele foi sofrendo o caos de atualizações, e as lentes foram ficando cada vez mais poderosas, e as descobertas do infravermelho e do ultravioleta da radiofrequência foram sendo utilizadas. Ele foi a 78 milhões de anos-luz e viu galáxias por lá. Olha que coisa, como esse universo é infinito. E o Arago vai falar uma coisa interessante na sua mensagem, que é o princípio da astrologia. Ele vai falar que a emanação da Terra, porque você, eu, a Cris, todos nós aqui temos um campo ao nosso redor que é o resultado do funcionamento do nosso corpo, que é o fluido vital, do fluido perispiritual, e isso, na verdade, nos caracteriza uma atmosfera. A minha casa, a sua casa, tem uma atmosfera pessoal. Uma coisa interessante que eu vi outro dia, está no livro Lírios da Esperança, a irmã Sidufo, a Maria Modesto Cravo, vai falar o seguinte, olha, para uma casa de 5 elementos, uma família de 5 pessoas, sem assim grandes comprometimentos, existe pelo menos 20 pessoas desencarnadas vivendo ali. Porque eu trago para a minha atmosfera pessoal, como o meu pensamento é um imã, eu trago para a minha atmosfera pessoal as influências. Aquele cara que está sonhando, ou melhor, aquele cara que o Sertório e o André encontram no plano dos sonhos do Missionários da Luz, não está numa orgia lá com atividades femininas, como é que ele arrumou aquela situação? Foi mentalizando no dia anterior situações que atraíram para ele entidades compatíveis com as suas ideias. Então, cada um dos elementos da minha casa, da sua casa, traz os seus acompanhantes, que às vezes ficam, às vezes vão embora. Por isso que o Evangelho no Lar é um procedimento interessante, porque o Evangelho no Lar permite aqueles espíritos que fazem a higienização da nossa casa, espiritualmente falando, tenham condições adequadas para encaminhar as entidades, tirar elas daquele ambiente, que às vezes eles estão realmente infernizando a vida, para que a gente possa respirar e pensar um pouquinho, né? Então, na realidade, o Vigênio Vitor fala esse negócio aqui, achei muito interessante, sobre a realidade daqui a 50 quilômetros. De 50 para cima é uma área mais rarefeita, onde
os níveis espirituais vão se tornando cada vez mais sutilizados. E o Arago vai falar assim, olha, a atmosfera da Terra interfere na atmosfera da Lua, que interfere na atmosfera de Marte, como a atmosfera de Marte interfere na Terra. Ou seja, está tudo interconectado, tudo interligado. Então as influências astrológicas, elas são reais. Não está explicitamente colocado, mas dão a entender. Porque aqueles conhecimentos da antiguidade, eles são verdadeiros. Quando nós falávamos ali atrás, que os fenícios, os babilônios, os egípcios, eles tinham chegado à conclusão que havia ciclos evolutivos perfeitamente definidos, e eles fizeram o cálculo justamente utilizando o tempo necessário para que o sistema solar dê uma volta ao redor de si mesmo, que perfaz um tempo mais ou menos de 25.960 anos. Eles pegaram aquele número, dividiram por 12 casas astrológicas e chegaram a 2.160 anos, que é o tempo de um ciclo. Pois bem, no século XX passou pela Terra um cara chamado Arnold Toynbee, que é um antropólogo inglês, que na realidade, obcecado, foi vasculhar o passado e fez uma reconstituição aqui de 16 civilizações antes da civilização cristã. Então ele chegou à conclusão, nos livros que escreveu, que são 12 ou 16 volumes, que todo o processo civilizatório, ele tem um princípio, uma ascensão, um apogeu, um declínio, um desaparecimento. Vide Império Romano. A gente assiste na Netflix hoje, né, um filme chama Roma, uma minissérie. É interessante porque a gente não conhece muito da história da antiguidade. Vamos ver como um dos últimos imperadores, às vezes foi o imperador que empurrou tudo para o buraco. Porque na realidade esse já é o processo do declínio. E o Toynbee, baseado nas 16 civilizações que ele vasculhou lá no passado, encontrou um número que é 2.000 anos. Então os ciclos evolutivos para ele, de qualquer civilização, que nós somos os estertores da civilização cristã, estamos saindo da civilização cristã para a civilização do Espírito, a era do Espírito, né? Onde essas questões já não vão ser mais cerceadas, distorcidas, como foi até antes, dentro da civilização cristã. Então, na verdade, olha, existe a diferença é 160 anos entre a visão da antiguidade, dos fenícios, babilônios, egípcios, e a visão da antropologia do século XX através desse cara chamado Arnold J. Toynbee, que é um inglês, morreu acho que em 75. Mas é interessante, porque ele vai fazer um prognóstico. Ele vai falar assim, olha, a civilização do terceiro milênio, ela vai ser dominada pelos islâmicos. E isso é um problema, né? Não nada contra os islâmicos, mas pela ala radical. Mas também dentro do cristianismo também tinha a ala radical, né, que fez muito estrago. Como tudo é cíclico, certamente muitas das atrocidades da antiguidade vão se repetir aqui agora. A diferença é que, na realidade, essas mudanças, como nós vimos lá no Apocalipse, né, o Emmanuel tem duas posições. A primeira posição é de 71, que na verdade foi publicada em 96. Não é possível que ele não tenha enxergado, porque o Emmanuel parece que dominava tudo ali que saía pelo Chile. Ele fala, 2057 a Terra já será um mundo de iluminação. Para a gente chegar lá nos próximos 30, 40 anos, vai precisar de acontecer um boom ali em algum momento, né? Um colapso, como aconteceu com a Atlântida. Provavelmente uma sucessão de ocorrências, vulcões, terremotos, grandes catástrofes, né? Venham pela frente, porque nós vimos no final do Apocalipse que, seja no Apocalipse de João, seja no livro de Zacarias, seja nas profecias de Isaías, eles falam, os dois primeiros citados, 2/3 vão ser banidos. Vai ficar 1/3. E o Isaías lá atrás escreveu assim, muito pouco sobrarão. Foi 800 anos antes de Jesus, prenunciando essa nova fase que a gente está aparentemente entrando, né? Não sei se eu confundi ou se eu respondi. As senhoras aí que estão com sono, tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Pois não, meu querido irmão.
Professor, não seria nenhuma pergunta, seria mais uma orientação. Se a gente quer buscar aquelas psicografias de entes queridos nossos, Sim. Qualquer lugar, existe charlatão. Tem de tudo, meu querido. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo, né? Mas olha aí, ó, tem algumas dicas importantes. Chico Xavier dizia assim, que não conseguia entender como é que o dirigente espírita é tão assim reticencioso em relação a esse tipo de serviço que o centro espírita e o médium podia. Porque quanto maior o número de pessoas trabalhando nessa área, mais você vai ter condição de depurar a qualidade daquilo que é o bichinho. Então é o seguinte, existem alguns grupos corajosos que fazem isso que eu boto o pé, né? Um deles é o Noel aqui, no final da Sena Madureira. Você saindo ali, você vê o Grupo Noel, uma portinha, parece uma garaginha, um bazarzinho. Ali perto do mercado, ali, posto de gasolina? Em frente ao posto de gasolina. Tá. Parece ali um bazarzinho de vender linha e tricô, né? Mas se entrar ali, é um mundo ali dentro. Foram construindo, derrubando paredes e interligando. Trabalho sério. Outro trabalho sério está num centro chamado A Caminho da Luz, na Avenida Sapopemba. Eu falo lá uma vez por ano, no mês de agosto, geralmente na segunda-feira de agosto, às 8 horas. É um centro que nasceu em função de uma médium, que não era médium, não se sabia médium, era uma mulher que era contadora, vinda do interior, e perdeu um sobrinho aí no litoral, molequinho de 8, 9 anos, que morreu afogado. A mulher chama-se Marlene Sais. Ela morreu há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás. Coincidentemente, foi o primeiro ano que eu apareci lá, nem sabia que ela tinha existido. Não me lembrava, mas a revista Informação que a gente produziu de 76 a 2010, ela tinha entrevistado, através de um amigo chamado Eduardo Monteiro, tinha entrevistado a dona Marlene. E esse centro, nas quartas-feiras à tarde, eles têm lá um trabalho específico para a recepção dessas mensagens. Então, na realidade, você tem que chegar lá. Se você olhar lá no Google, você procurar Centro Espírita Caminho da Luz, A Caminho da Luz. Ele vai dar o endereço e os horários. Então você, acho que chega lá, você dá o seu nome, algum outro dado, e aí você assiste a palestra e logo em seguida começa as reuniões de psicografia. Tem um cara chamado Orlando Noronha, tem vindo a São Paulo mensalmente aqui em Osasco. Eu posso depois te arrumar um endereço, se você quiser, por telefone, para saber quando ele vem. Tem aqui em Bugaçu, parece que uma vez por mês eles estão trazendo um médium da Paraíba, chama Milton, não sei das quantas. Eu sei que o cara é bom. Ele a história de vida dele é uma história muito triste. Mas o médico que é o fundador do centro lá, descobriu ele não sei como e está trazendo ele uma vez por mês aqui para São Paulo, e as mensagens que ele recebe vêm dentro de uma programação do plano espiritual, embora você está lá na plateia esperando chegar a sua, mas o cara tem também as suas limitações. Na realidade, minha cunhada, ela perdeu 2 filhos, um com 19 anos, um AVC, prendeu ele 3 meses na UTI e depois levou embora, Gustavo. Que está ligado, esse processo de AVC, com uma ação de uma existência passada, onde diante de um grupo de soldados, tem um rendido ali, pedindo clemência, ele friamente dá um tiro na cabeça do cara que estoura, que é a explosão que deu na cabeça dele aos 19 anos, num AVC que não foi diagnosticado a tempo, e disseram que o cara tinha misturado droga com álcool, o cara nunca tinha mexido com droga nem com álcool, e na verdade quando abriram a cabeça para drenar o sangue que estava assim, solto dentro da cabeça, estava tudo coagulado. Aí ficou dentro da UTI 3 meses, aí um novo AVC trouxe o cérebro aqui para baixo dia 7 de outubro de 2015, o irmão dele de 33 anos, na realidade, caiu assim duro na frente da mãe. 7 minutos, resgate, paramédico, chegou todo mundo, uma coisa assim espantosa.
Ressuscitaram o moleque várias vezes, 40 minutos depois ele falou, mãe, eu acho que estou morrendo. Me desculpe. Evidentemente, esses pais caíram numa pindaíba, né? Apesar de serem espíritas, que nós começamos juntos aqui em São Paulo, né? Mas, cara, mesmo com o espiritismo e tudo, é difícil. Perder um filho aos 33 anos, outro aos 19, não deve ser por inteiro, né? E eles encontraram esse Hamilton, não sei o sobrenome, mas eu posso te dar. Eu mandei até para a Silvia um clipezinho da instituição aqui no Embu. Eu sei que ele vem uma vez por mês, e o cara que fundou o centro é um médico, parece que é um lugar muito grande. E a gente tem um programa agora. Não é esse não, é um sobrenome nordestino aí. E aí nós temos um programa aqui nós estamos radiando um programa chamado História de uma Mensagem, baseado nas cartas de Chico. Essa é a documentação que ele produziu de 1972 até 1980 e pouco. Publicadas mais de 1.100 mensagens de 600 e poucos autores em 50 livros. Nós usamos há 12 anos para fazer na Rádio Boa Nova, uma rádio espírita, um programa chama Os Mensageiros no Ar. E agora nós estamos fazendo em outras emissoras a história de uma mensagem, uma ponte de amor e saudade, uma ponte de amor e não sei o que, sobre o rio da saudade. Amor e esperança sobre o rio da saudade, que é a síntese do que é apresentado. E conversando com o Paulo Barbosa, que é um cara do rádio aí, que trabalhava aqui nas rádios de São Paulo, agora está tudo lá no ABC de Santo André. Porque as rádios de São Paulo tudo virou noticiosa, só fala em notícia, só desgraça. E aquele cara mais antigo do rádio está lá, Rick, não sei o que Magrini, e tal Paulo Barbosa à tarde. Quando nós fomos lá para acertar a veiculação do programa, a gente conversou com o Paulo, e quando ele soube que a gente era espírita, ele imediatamente já se disse católico, né? O sinal da cruz, sai capeta, vá de reto com Satanás. Na verdade, ele falou que uma vez por mês ele vai lá nessa instituição e participa no Embu, e participa de um culto ecumênico. E ele faz a moderação lá entre os representantes de algumas escolas, porque ali é uma instituição que na realidade é espírita, mas a moda dele, que é aquilo que a gente tem percebido hoje, que o espiritismo no Brasil é tudo a moda dele, nenhuma é moda Kardec, é o espiritismo católico dominante. Aqui você tem aqui em cima 5 instituições no raio de 200 metros, cada uma reza pela sua cartilha. Mas às vezes não sabe nem o Kardec direito, além do Evangelho. Não conhece o livro dos Espíritos, não conhece o Inferno, não conhece a Gênesis. O livro dos médios talvez, assim, meia boca, mas também acha muito complicado, então faz os seus cursinhos de mediunidade. Então tem o Hamilton, tem o Orlando Noronha, tem um cara chamado, um cara de Uberaba. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e há uns anos atrás eu fui falar, enquanto ele psicografava as mensagens, eu fui lá falar, é uma coisa assim dolorosa, porque aquelas criaturas que estão ali com a fotografia do filho na mão, todo mundo esperando a notícia, meu irmão, você fica assim. E a hora que começa a leitura das mensagens, então o negócio, olha, de cortar o coração. Eu lembro que essa vez que eu fui, é Lauro Borges o nome dele, ele vem uma vez por ano a São Paulo, ele trabalha lá em Uberaba, evidentemente tem que sobreviver, e uma vez por ano ele vem em Santo André, vem no Centro da Lúcia de Chico, onde eu falo na última quarta-feira de cada mês. Foi lá que eu fui falar. Eu me lembro que nessa segunda vez, que a primeira Lúcia me convidou para ir lá conhecê-lo, hoje ele tem já uns livros publicados. Eu me lembro que ao final da reunião, quando ele começou a ler as mensagens, que deu 7 mensagens aquele dia, a primeira mensagem, olha que coisa dolorosa, né? Era a mensagem de uma criança dirigindo a sua mãe, que se jogou no chão, porque a dor deve ser muito forte, pedindo para a mãe não chamar a tia de assassina, porque o que aconteceu foi o seguinte: a tia veio lá na casa da irmã, guardou o carro na garagem,
No que ela foi sair, a criança tinha entrado embaixo do carro. Foi mais ou menos como a história daquela Cristiane Torloni. E a mãe achou que a mãe era culpada. Então, olha, foi muito triste. Então, essas reuniões são muito difíceis de você, às vezes, conseguir segurar as pontas de emoção, né? Como acontece com a gente na gravação dos programas originais dos Mensageiros Online. Eu sou o que faz a voz masculina, a nossa irmã Wanda faz a voz feminina ou da criança, que ela tem uma vozinha que a gente entendeu como sendo apropriada para isso, e o Sérgio faz o meio de campo, né? Então, há mensagens, querido, que você entra no clima da emoção ali, que você chora junto. Aí você entende porque que o Chico, quando recebia essas mensagens, 7, 8 por noite, às vezes ele estava psicografando e as lágrimas desciam. Tem muita dor. E não resolve, o pior de tudo é isso, né? Tem caras, como o Dr. Roberto Muscati é o filho, não. O Dr. Davi Muscati, que foi aluno daqui, morreu uns 2 anos, né? Reconhecido ortopedista aqui do Jardim Europa, América, não sei. Ele perdeu um filho que tinha entrado, parece que aqui, com 19 anos. Ele é o primeiro de 6 filhos que o médico tinha, que é a dona Sônia. Tem um livro que chama Quando se Pretende Falar da Vida, que é justamente ele contando a história. E na realidade o que aconteceu é que o menino entrou na faculdade, mas ele tinha um problema de respiração e a mãe insistiu para que ele fizesse uma operação simples para corrigir um desvio de septo. 2 dias depois ele pingou um descongestionante, a cirurgia tinha sido bem sucedida, o descongestionante provocou uma parada cardíaca, o moço morreu dormindo, acordou morto, do outro lado. Evidentemente, né, a mãe se sentiu culpada, porque se ela não tivesse insistido, porque as aulas iam começar, o moço podia aproveitar, porque depois estudando ele não ia ter muito tempo para fazer uma cirurgia assim. Então ela começou a se sentir culpada. O pai, frequentador da sinagoga de São Paulo, com a família inteira, que chamou Deus Muscati, na verdade não encontrou conforto dentro da escola judaica. Não encontrou consolo em nenhum outro lugar. Médico, inclusive, pensamento muito racional. E aí, através de mecanismos que Chico Xavier dizia o seguinte: olha, o que acontece é que muitas vezes os próprios espíritos desencarnados induzem os pais a virem até aqui, Uberaba, para receber uma mensagem, porque eles estão entrando num quadro assim de depressão tão grande que pode resultar no suicídio. Ou se foi alguém que atropelou, foi alguém que provocou acidente, pode resultar no homicídio. Então os filhos acabam assim influenciando, intuindo os pais para que venham aqui. E aqui a gente recebe a mensagem. Bom, a família inteira, 7 lá, 8, né, 7, que o Roberto tinha morrido, o marido, a mulher e os outros filhos foram tudo operados. Ficaram impressionados de ver o que testemunharam lá no fim de semana. Um Chico Xavier humilde, um cara muito simples, cercado por multidão de pessoas desesperadas, uma situação igual a deles, acompanhando aquela peregrinação lá da distribuição dos gêneros que o Chico fazia todo sábado à tarde, mas não veio nenhum recado. O Chico falou para eles que era muito cedo, né? Em agosto, próximo ao Dia dos Pais, o médico lá, pai, o Dr. Davi, começou a sentir que o filho ia se manifestar, mas ele não podia ir. Pediu para a dona Sônia: vai lá, pega lá um filho nosso lá e vai lá. E não é que o menino manifestou. O livro é muito bonito, se você for ler, já pega a caixa de leite, porque o que o pai vai falar vai te levar as horas. Aí o que vai acontecer é que o menino vai escrever uma mensagem. Nessa mensagem vai falar para a mãe assim: ó, mãe, não se culpe. Eu na realidade já trazia o coração fraco, certamente como resultado de vidas passadas, porque tudo isso daí muitas vezes é o suicídio de outrora que traz as limitações de agora, para que você reorganize aquilo que você destruiu com o tiro que você deu aqui no peito.
Então já trazia o coração comprometido, eu ia morrer, não fosse com a cirurgia ou não, eu estava marcado já. E vai falar para o pai um monte de coisa. Na segunda mensagem, ele vai começar a usar termos em hebraico. Sendo que o Chico Xavier conhecia muito bem português, mas os termos em hebraico que ele usa eram termos que, na verdade, só eram conhecidos dos rabinos mais velhos aqui de São Paulo, porque houve uma atualização do próprio idioma, sei lá. Só eles conseguiram entender. E ele falou o seguinte, que o avô dele, o Davi, o pai dele, tinha levado ele para Eretes Israel, uma comunidade de judeus no plano espiritual. Assim como Hélio da Iguara, o Tianinho, morreu aos 5 anos atropelado na Sagrada Guarujá, onde já chama muito monstro, ele saiu do carro e um louco passou pelo acostamento e matou o moleque. E ele dizia estar abrigado em colônia budista, porque os pais eram budistas. Uma colônia dirigida por um monge chamado Siné, que é uma personalidade importante. Como eu tenho o seu WhatsApp, eu vou te dar todos esses endereços, aí você escolhe o que te mais convém, se é para você ou se é para alguém. Esses são confiáveis. Viu? Outra coisa, professor, eu recebi uns vídeos que o senhor tem enviado, não sei se é da rádio, uns vídeos produzidos com o seu áudio, o senhor narrando algumas coisas. Sim, isso daí na verdade foi mais ou menos, eu faço aqui desde 1981 uma prece ao encerramento de uma reunião que antigamente eu fazia sozinho, nas quintas-feiras à noite. E o pessoal começou, uma prece assim que foi inspirada, né? Aí as pessoas começaram a me pedir cópia escrita, mas nunca tinha escrito aquilo lá. Aí eu fui a passar um Natal lá, uns anos atrás, na minha terra, e começou o amigo do cara da rádio, que agora está repetindo a história de uma mensagem no sábado às 8 da noite e no domingo às 2 da tarde. Eu pedi para ele me deixar gravar uma prece lá. Eu gravei com a música que eu usava aqui, que é uma música do Vangelis, daquela série Cosmos. Uma música chama-se Céu e Inferno. Mas é uma música linda. E a construção da prece, desde o início, ela foi meio que casada com a música. Então a música vem num crescendo assim, e a prece vem também, né? E aí, num determinado momento, quando a música vai entrar num estágio mais assim sensível, é a hora que eu falo assim, olhemos para o alto, divisamos o esplendor da noite estrelada. Meu caro, aquele momento ali, geralmente tem umas 200 pessoas sentadas ali na frente, quando termina está todo mundo chorando. Aí começaram a pedir, eu gravei e comecei a dar cópia para todo mundo. Aí o Joaquim, que é um cara que apareceu não sei de onde, pediu uma cópia. Aí um dia ele me mostrou o que ele tinha feito, ele tinha colocado imagens. Aí eu falei, pô, mas você tem essa capacidade? Ele tinha um Mac, boa vontade. Então vamos fazer o seguinte, tem umas mensagens que eu acho legal, vamos gravar. Aí eu gravava os quadrinhos que eu tenho na Boa Nova, e no meio eu inseria a mensagem da Maria Dolores no e-mail, e dei para ele juntou. São acho que 8 ou 9. E aquela prece inicial ele fundiu a parte de abertura e de encerramento. Tem uma que tem uma pomba branca assim, ali é a junção. Seria melhor que ele tivesse deixado separado, porque são preces separadas. E tem no YouTube uma outra que um cara, como eu gravei isso lá para a Rádio Boa Nova, eles têm uns momentos lá de prece, um cara, sei lá quem, nem sei o tal de Gilson, ele pegou e colocou uma imagem da Terra com o Sol aparecendo lá atrás, nascer do Sol em algum lugar, hein? E a prece vai se desenrolando, só a prece de encerramento, que é essa que tem esse clímax mais sensacional.